Olá, queridos alunos da classe de nós. Que alegria estar com vocês, né? Bom, os domingos estão sendo assim, a gente está estudando por aqui e vamos crescendo. A nossa revista Maturidade Cristã está aqui. Quem tem a revista impressa, pega a sua revista. Se você tem no aplicativo, no PDF, usa lá. Nós vamos dar continuidade à lição 3, o discípulo e a vontade de Deus. O discípulo e a vontade de Deus, que nós já iniciamos semana passada. Que bom! E a vontade de Deus é que você esteja aqui, para a gente aprender da palavra dele. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A gente já viu isso semana passada, tá lembrado? Romanos 12, 2? Pois é. Muitas coisas aconteceram essa semana, né? Deixou a gente triste, a nossa cidade triste, abalada. Começamos a vivenciar perdas pelo Covid, pela pandemia. Discípulo é a vontade de Deus. Vivenciamos a perda da mãe de uma irmã da nossa igreja de uma forma tão rápida. Discípulo é a vontade de Deus. Onde tudo isso vai chegar? Como que a gente vai entender o discípulo e a vontade de Deus? A gente vai continuar estudando. Mas eu quero convidar você para orar. Quero convidar, chamar você para orarmos juntos. Vamos lá? Fecha teus olhos. Ora comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, ouvir da Tua voz e que a Tua vontade ela encontre lugar em nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos. Queremos ouvir Tua voz, queremos obedecer a Tua voz, fazer a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, só recapitulando bem rapidinho. Semana passada nós vimos sobre o objetivo dessa lição, vimos um pouco sobre a introdução desta lição, discípulo à vontade de Deus, e vimos o primeiro tópico, que é condições para conhecermos a vontade de Deus. Marcos Paulo ele falou do primeiro ponto, né, primeiro tópico, que é o novo nascimento. Esse é o primeiro ponto do primeiro tópico, condições para conhecermos a vontade de Deus. E aí a gente vai dar continuidade nesse primeiro tópico. Hoje é percepção espiritual. Percepção. Bom, interessante que um dos sintomas do novo coronavírus é a falta do paladar, é a falta do olfato, não é? Então, são duas percepções que a pessoa deixa de ter e já é um dos sintomas do novo coronavírus. Mas e a percepção espiritual? Como que se dá essa percepção espiritual? Se o discípulo ele vai entender a vontade de Deus e ele percebe que ele não tem mais a audição espiritual, que ele não consegue usar o tato espiritual, que ele não consegue usar a visão espiritual. Percepção espiritual, o que significa isso? O autor da revista ele diz assim: assim como percebemos o mundo físico através dos sentidos, como eu já falei, o tato, não é? A visão, a gustação, que é o paladar, o olfato, que é o sabor, né? E a audição, o olfato é o cheiro, e a audição aqui, ouvir. Nós temos esses 5 sentidos, que é a percepção física. E Deus ele nos equipou também com a percepção espiritual, para nos conduzirmos na dimensão espiritual da nossa vida. Tudo termina sempre em uma palavrinha: relacionamento. E relacionamento com quem? Com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? O meu relacionamento, como é que está o meu relacionamento com Deus? É vida de leitura, é vida de oração, é vida de comunhão com o Senhor. E aí a percepção espiritual vai estar aguçada, porque eu vou conseguir ouvir o que Deus está falando, eu vou conseguir ver o que Deus está colocando, como Deus está se colocando diante de mim, à minha frente. Olha que interessante que o autor fala. Poderíamos comparar esse equipamento interior com um radar, através do qual detectamos realidades que os nossos sentidos físicos não conseguem captar. Só a pessoa nascida de novo tem essa percepção, que é a percepção espiritual. Só a pessoa que já nasceu de novo
tem essa percepção, a percepção espiritual. Ou seja, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e versículos 15, como eu já li e li 2 vezes. Aí na minha versão ele fala, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Outra versão, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. A percepção espiritual precisa estar ligada ao Espírito. E o Espírito você só vai conseguir se você experimentou o novo nascimento. Experimentando o novo nascimento, você tem ligação com o Espírito Santo de Deus, você pertence, o Espírito está em você. E aí a percepção espiritual acontece. Relacionamento com Deus, vida com Deus e o Espírito agindo, atuando. A palavra de Deus diz que o Espírito ele dá gemidos inexprimíveis. Quando Deus fala, a gente não ouve. O autor, ele continua dizendo, a percepção espiritual nos dá a certeza da existência de Deus, da sua presença e atuação em nossa vida, da sua vontade em cada decisão que necessitamos tomar e de todos os aspectos da vida espiritual. É um completo, é completo. A ação do Espírito em nossa vida é algo completo. Isso já basta. Eu não estou conseguindo ter paladar. Eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo sentir o cheiro, eu não sinto o que eu estou pegando. Isso é a percepção física. Da mesma forma como quando a gente deixa de se relacionar com Deus, o Espírito fica, de certa forma, apagado dentro de nós não conseguimos nem ouvir e nem ver, não conseguimos entender. Condições para conhecermos a vontade de Deus, então, já vimos agora a percepção espiritual, precisamos ter, está ligado no Espírito, e vida pura. Nossa comunhão com Deus se estabelece e se mantém a partir de uma vida pura e santificada. Lembra, eu gosto muito desse exemplo. Vocês já ouviram muito eu falar esse exemplo. Aquela historinha da escada, que a gente sobe o degrau, sobe 2, sobe 3, desce 1, sobe mais 1, desce 2. É vida de santidade, é vida pura e santificada. Queria ler para vocês o que diz. Tem muita zoada, né? É difícil a gente fazer as coisas, mas é assim mesmo. Eu tento muito fazer silêncio quando tem outras pessoas, mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Bom, vamos ver o que aqui diz Isaías capítulo 59, versículos. O autor ele fala versículo 2, mas eu vou vou ler o versículo 1, o 2 e o 3. Diz assim, o título desse texto, dessa passagem, é O Pecado, Confissão e Redenção. Isaías 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Consequência de uma vida que está tão longe, está tão afastada. Vida pura é primordial, é condição para a gente entender a vontade de Deus.
Ele diz mais assim: logo, se a nossa vida está contaminada com o pecado, a comunhão com Deus fica bloqueada e a percepção espiritual fica prejudicada. Muitos cristãos entram em crise por não conseguirem perceber a vontade específica de Deus para as suas vidas. E fica uma crise sem fim. Eu não sei por que está acontecendo isso, eu não sei por que isso, eu não sei por que cargas d'água está acontecendo tanta situação difícil na minha vida. Falta percepção espiritual. Percepção espiritual é direção do Espírito Santo em nossas vidas. Ele continua dizendo aqui, o autor: geralmente imaginam que o problema é que Deus não lhes está revelando o que necessitam saber. Vou repetir essa frase. Geralmente imaginam que o problema é que Deus não lhes está revelando o que necessitam saber. Na realidade, eles mesmos são os responsáveis por essa situação. Deus está tentando revelar-lhes a sua vontade, mas eles não conseguem percebê-la por causa do pecado de suas vidas. Eu vou repetir o versículo de Isaías 59, 1 e 2. Veja, o braço do Senhor não está encolhido, certo? Para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas, esse mais tem um peso tremendo. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Ele está dizendo aqui que Deus está pronto para ouvir, Ele está pronto com a mão estendida para nos ajudar. Mas as nossas maldades separam nós de Deus. E diz mais: os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouvirá. Os nossos pecados escondeu nós do rosto de Deus. Ele se escondeu. Os nossos pecados é tão forte que a gente não consegue ver a Deus. 2 pontos que a gente vai ficar por aqui. Marcos Paulo vai dar continuidade. 2 pontos: percepção espiritual e vida pura. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e entender qual é a vontade dele. A vontade dele, Romanos 12, 12, a gente já viu. É perfeita, a vontade é boa, a vontade é agradável. Deus nos abençoe. Um abraço bem grande no seu coração.